Administrar um imóvel por temporada ou uma hospedagem como uma pousada não é uma tarefa fácil. Não para aqueles que almejam faturar alto de verdade, ou seja, explorar todo o potencial de faturamento de sua acomodação e não ficar cobrando mixaria, miséria pela diária. E se eu te disser, se eu te contar o seguinte, existe um marco, um divisor de águas que separa as crianças dos adultos nesse cenário. Que cenário, Henrique? Dos que estão faturando alto, dos que estão colocando realmente dinheiro no bolso, daqueles que estão ali para ficar na média, para cumprir tabela, cobrir as despesas. Você sabe que marco é esse que eu estou falando? Na aula de hoje eu vou te mostrar qual é o próximo grande passo na gestão da sua acomodação e como você pode e deve executá-lo para aumentar o faturamento da sua hospedagem. Quer conferir só do que eu estou falando? Então solta a vinheta e vem comigo! Seja bem-vinda, seja bem-vindo você a mais uma aula no Casa de Casa. E hoje eu vou trazer um tema, olha só, olha porque eu fico pedindo para você deixar os seus comentários. O tema da aula de hoje eu tirei de um comentário, de alguns comentários. Eu vi que era um tema, é um assunto que ainda tem muita dúvida, tá? E hoje eu vou fazer meu compromisso agora aqui com você de tentar esclarecer todas essas dúvidas. E mais uma vez, se você tiver mais dúvidas, quiser saber mais informações, deixe comentário, porque o seu comentário me ajuda muito a trazer aulas como essa e um conteúdo mais relevante para você. E já aproveitando, eu não sei se é a sua primeira vez aqui ou não, meu nome é Henrique, eu sou fundador do Me Casa Sua Casa. O que é o Me Casa Sua Casa, Henrique? São duas coisas. Primeiro, a gente administra algumas acomodações por temporada e, além disso, Me Casa Sua Casa também é uma metodologia. Que metodologia, Henrique? Um método para qualquer meio de hospedagem que quer aumentar o faturamento, tá certo? Então, o Me Casa Sua Casa começou administrando acomodações, tanto próprias quanto de terceiros, e ao longo da trajetória a gente foi desenvolvendo um método que é replicável, aplicável para qualquer tipo de meio de hospedagem para aumentar o faturamento, tá certo? Então, considerações iniciais feitas. Se você quiser receber meus vídeos todas as semanas, é só se inscrever no canal, é gratuito. Clica no sininho, porque o sininho vai te notificar quando tiver um vídeo novo gratuito aqui para você assistir. Combinado? Então é o seguinte, o que a gente vai falar hoje? Eu estou fazendo um mistério, pelo menos nesse início. Por quê? Porque é um tema que eu acho relevante, porque isso que eu vou falar hoje, como eu falei para você antes da vinheta, separa as crianças dos adultos, né? Os anfitriões de imóvel temporada, administradores de acomodações ou gestores de hospedagem, seja qual hospedagem for, que utilizam, que contratam o que eu vou falar aqui hoje, já estão levando mais a sério, vamos dizer assim. Já estão num nível mais, por dizer, profissional, por que não? E você já vai entender. Só que como eu percebi que ainda é um assunto que tem muita dúvida, tem muita carência de informação, eu vou trazer aqui para você para quê? Para você entender, é para mim, não é para mim, que momento eu faço, como eu faço, por que é importante, é realmente importante, tá? Quero esclarecer todas as dúvidas aqui. Então deixa eu começar do jeito que eu gosto, que é o quê? Apresentando um quadro e o que eu chamo de flip chart, tá bom? Que me ajuda na dinâmica e evolução da aula. Que é o seguinte, é o marco do anfitrião de alto faturamento. E eu quero já fazer uma ponderação com você, porque apesar de eu colocar anfitrião, esse conteúdo serve para qualquer gestor de meio de hospedagem. Pode ser pousada, pode ser albergue, pode ser hotel, por que não? E claro, anfitrião de imóvel por temporada. E o Me Casa Sua Casa administra imóveis por temporada. Mas todo o conteúdo que eu trago para você é do mercado de hospedagem como um todo, em si, tá? Então, o conteúdo que eu trago não se restringe só para aluguel de temporada. Mas eu coloquei anfitrião porque, como é minha realidade, eu acabo utilizando a palavra anfitrião. Mas, mais uma vez, para qualquer meio de hospedagem. Combinado? Aqui que eu botei aqui, eu botei uma sigla, TMS, mas eu não quero que você se preocupe com ela agora, tá? Não é o momento de se preocupar, depois eu te explico o que eu coloquei. Mas o que é importante você saber é que isso sim, de fato, quando você for conversar com alguém que trabalha com hospedagem, vive do aluguel de temporada, ou vive do meio de hospedagem que administra, você provavelmente vai perceber esse padrão em comum. Porque o que é interessante, e até um exercício que eu vou propor para você, se você quiser, se você estiver administrando uma acomodação, uma hospedagem, e você quer faturar alto, você quer realmente explorar todo o potencial que essa acomodação tem, né, para trazer, o que eu recomendo? Observa, entre em contato com as pessoas, as empresas que têm resultado. E se faz a seguinte pergunta, o que elas fazem em comum? O que elas têm em comum? E eu te garanto que isso daqui é uma das respostas.
E até por isso também eu estou falando que é um marco, que é um divisor de águas. Foi da minha carreira, da minha trajetória e de muitas outras pessoas que eu conheço, que estão com bons resultados, tá bom? E aqui é o seguinte, eu coloquei, a dinâmica da aula de hoje vai ser a seguinte, coloquei algumas perguntas aqui, eu vou abrir no assunto, depois eu vou entrar um pouco mais no detalhe, nas funcionalidades, e depois umas perguntas mais técnicas, mais elaboradas, para a gente ter um grau mais aprofundado de conteúdo, tá? Porque a minha didática é sempre pautada em duas coisas, em simplificar, para que você consiga entender, então às vezes tem temas complexos que eu trago simplificado para você, e a outra coisa é o seguinte, eu sempre explico o porquê, para estimular o senso crítico. Porque o que funciona para mim pode não necessariamente funcionar para você. Tá? O que pode dar resultado para você pode ser diferente para mim, mas é importante você saber o que está por trás, o porquê, o que isso te leva, aonde pode te levar, aonde não pode te levar, para quê? Para você conseguir tomar a melhor decisão para sua acomodação. Tá? Eu não vou ficar te ensinando, faça isso, faça aquilo, porque não adianta, não é assim, não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo, não tem coisa da noite pro dia, entendeu? Então vamos lá. Henrique, o que você está falando? O que é? E aqui, eu já vou começar com o pé na porta. Você já ouviu falar essa palavra aqui, Tentando caprichar aqui para você conseguir, Eu vou pedir desculpa, porque eu sei que nem todo mundo está familiarizado com o inglês, tá? Mas eu vou botar em inglês porque o inglês aqui é bem conhecido. Channel Manager. Henrique, o que é um Channel Manager? Você já ouviu falar? Channel Manager, a tradução mais realista, eu acho que em português seria gerenciador de canais. O que é um gerenciador de canais? Vamos lá. Nós trabalhamos com hospedagem. Nós vendemos acomodações, diárias, reservas, certo? Certo. Hoje em dia, com a internet, não tem como a gente não estar na internet. É praticamente obrigatório. Antigamente, tinha aquele modelo de imobiliário, você poderia botar em jornal, funcionava muito boca a boca. Hoje em dia o jogo mudou. Hoje em dia isso está muito no mundo online, no mundo virtual. Então, estar online, estar na internet como um todo, é obrigatório para quem quer ter um faturamento, um resultado alto, certo? Certo. Só que é o seguinte, não é uma tarefa simples. Por que não? Não é você chegar, criar um anúncio de qualquer jeito ali na plataforma que é mais que acontece. Não é assim. Você tem a sua acomodação tem suas particularidades, a sua região também. Existe mais de uma plataforma. Então, o que acontece? Por exemplo, o que dá muito resultado para o Minha Casa Sua Casa? Duas plataformas. Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, a Booking e o Airbnb, certo? Certo. Então, o que a gente faz? A gente administra todas as acomodações nessas duas plataformas. Só que, como que a gente faz isso de uma forma mais inteligente, vamos dizer assim, de uma forma que a gente consiga trabalhar o operacional sem dar muito trabalho, que a gente consiga diminuir alguns erros operacionais, alguns erros de configuração. O que a gente faz? A gente contrata um Channel Manager. Como assim? Um gerenciador de canais. Olha o nome. Gerenciador de canais. Nesse caso, o que a gente considera canal é o quê? As plataformas. O Booking, o Airbnb, tem o nosso site próprio. Então pensa comigo. Se surge uma reserva, o que tem que acontecer? Todos os canais têm que bloquear, praticamente de forma instantânea, para a gente não correr o risco de ter um rebook. Então, esse exemplo que eu acabei de dar é uma das configurações aqui, para que serve? Que eu já vou entrar no detalhe no próximo Flipchart, tá? Então, o Channel Manager nada mais nada menos é que um gerenciador de canais. Então, ele trabalha, vamos dizer assim, nos bastidores, você não vê ele, não é igual o Airbnb que você digita o Airbnb. Não, o Channel Manager é um sistema, é um software, uma inteligência que está trabalhando por trás e fazendo toda aquela inteligência, essa parte técnica de, recebi uma reserva, bloqueei nos outros. Ah não, alterou um preço, alterei nos outros. Então o Channel Manager, ele é um sistema, ele é um software que trabalha nos bastidores para facilitar a nossa vida em alguns pontos. Né? O maior entre elas é o quê? É gerenciar essa configuração de todos os canais. Então, ele atua, ele serve como um centralizador. Um centralizador. E eu também gosto de chamar de quê? De um facilitador. Porque você não precisa mais alterar o preço no Airbnb, alterar no Booking, e é difícil você fazer equiparar exatamente os valores da diária, porque na Booking é uma comissão, no Airbnb é outra, aí na Booking você é Genius, aí no Airbnb você dá 10% de desconto se for reserva não reembolsável. É muito difícil de você fazer o preço se equiparar. Então,
qual que é uma saída? Uma saída é você assinar um Channel Manager para ajudar com todo esse trabalho ali, ó, operacional, de configuração, de anúncio, de bastidor, tá? Então, o Channel Manager é um gerenciador de canais que, dentre outros exemplos, ajuda, por exemplo, nessa ligação dos calendários, dos anúncios, centralizando tudo em um lugar só, tá? Para isso que serve, mas daqui a pouco eu vou entrar mais no detalhe. É só aqui para você ter uma ideia, beleza? Aí umas perguntas mais clássicas. Henrique, é caro? E olha só, eu até repeti a pergunta aqui, né? De tanto que eu recebo, desculpa aqui por ter repetido. Vale a pena? É caro? Olha só, existem, o que é importante você saber? Channel Manager, o gerenciador de canais, é uma solução, é um sistema. Existem várias empresas que prestam esse serviço, várias empresas que oferecem o Channel Manager. Então, perguntar se é caro, perguntar se vale a pena, é subjetivo, porque depende de qual empresa você está falando, de quanto que cobra, qual é o modelo. Tá? Existem Channel Manager, empresas que oferecem Channel Manager que cobram valor percentual, existem empresas que cobram valor fixo, existe uma que empresas que, na verdade, que deixam você escolher. Então, é subjetivo, é difícil falar se é caro ou não, tá? Via de regra, assim, de uma forma bem ampla, bem geral, bem, né, grosseira, vamos dizer assim, não costuma ser tão caro. Por quê? Se for uma coisa muito cara, inviabiliza. O Channel Manager, a empresa que oferece um Channel Manager, deve ser uma parceira, deve ser uma solução, e não um peso, e não uma coisa que vai impactar negativamente no trabalho e nos resultados. Então, via de regra, as empresas que oferecem isso sabem disso e não podem, entre aspas, cobrar um preço muito caro, porque acaba jogando contra o parceiro. Então, as empresas que oferecem essa solução sabem da importância de serem competitivas. Para quê? Para ser uma solução que agregue, que ajude e não jogue contra os anfitriões ou administradores de acomodações e também gestores de meios de hospedagem. Faz sentido? Então, ó, vale a pena, é caro? É muito relativo, até porque você vai entender o motivo que você deve ou não deve contratar, tá? Que isso vai ajudar a responder aqui, tá bom? Por fim, quando devo contratar? Aí é muito também subjetivo. E eu quero até te pedir desculpa, porque eu sei que a maioria das pessoas tem uma expectativa que eu fale o seguinte, ó, contrata aqui, contrata ali. Não tem um número, uma hora exata. Ó, daqui a um mês, 6 meses administrando vale. Mas normalmente tem alguns indicadores. É o quê? Quando você começa a administrar mais de uma acomodação, quando você começa a administrar em mais de um canal. Aqui, na minha opinião, é porque, assim, a minha opinião, é importante deixar algumas coisas claras. Eu não sou dono da verdade, tá? Muito longe disso. Mas, assim, na minha opinião, depois que eu aprendi a mexer e que eu sei o que o Channel Manager pode me proporcionar, pelo menos que eu assino, eu já tenho uma opinião muito formada. Que é o seguinte, eu assinaria mesmo se eu estivesse começando com uma acomodação. E eu já vou te explicar por quê. Tá? Mas de uma forma bem grosseira aqui, eu acho que um bom indicador é quando você está em mais de uma OTA ou qualquer uma das duas, mais de uma acomodação, tá? E aí, deixa eu fazer um parênteses aqui. Você sabe o que significa OTA? OTA é uma sigla, tá, do inglês, que é Online Travel Agencies, tá? Que nada mais, nada menos são as plataformas digitais. Que no caso aqui eu ilustrei como Airbnb, como o Booking, mas tem várias outras. Poderia ser o quê? O TripAdvisor, o Vrbo, o Hostelworld, o que mais? Hotels.com, Decolar, tem muitos, tá? Muitas OTAs. Então, quando você começa a administrar em mais de uma OTA, já é um bom sinal que você deveria vir para cá. Ou quando você está começando a pegar mais acomodação, o negócio está começando a ficar mais sério, deve dar mais trabalho, eu também recomendo. Agora, se você for perguntar para mim, Henrique, só tem uma acomodação, devo assinar? Eu já tenho uma opinião formada aqui, sim, mas eu não quero dar spoiler porque a gente vai chegar nisso, tá bom? E deixa eu te falar alguma coisa, eu só estou colocando aqui, ó, por enquanto, as principais, as que normalmente vêm na cabeça das pessoas. Eu vou entrar nas funcionalidades, depois eu vou entrar nas perguntas mais técnicas. Mas eu quero deixar esse espaço aberto, os comentários, para você ficar bem à vontade de perguntar. Tá? Ó, eu não vou falar qual Channel Manager eu assino. Agora, se você quiser saber,
coloca aqui embaixo que eu posso te responder, não tem problema nenhum, tá? Mas eu não vou ficar falando primeiro. Não estou fazendo propaganda, eu não trabalho para eles, não vou ficar fazendo propaganda de graça. Segundo, eu não sei se realmente faz sentido eu ficar falando aqui, tá? Mas se você quiser saber, coloca aqui embaixo, não tem problema nenhum, depois eu te respondo, combinado? Agora vamos entrar numa parte um pouquinho mais técnica, vamos entender as funcionalidades. O que está por trás de um Channel Manager? E olha só, o que eu estou falando aqui é o que eu sei pela minha experiência. O Channel Manager pode oferecer muitas coisas. Eu vou pincelar as principais, mas que, na minha opinião, já é o suficiente para você aprender, pelo menos, dar esse próximo passo, tá bom? Vamos lá. Principais funcionalidades. E eu vou fazer uma a uma e dando uma explicação, tá? Mais uma vez, existem vários Channel Managers. É bem provável que cada um tenha suas funcionalidades, suas configurações, mas eu vou trazer aqui o mais relevante, tá bom? A primeira e mais clássica é a integração de anúncio. Vou botar no plural, tá? Anúncios e calendários. Na verdade, uma coisa já quer dizer a outra. Tipo, a de anúncio já quer dizer que é de calendário, mas aqui eu prefiro pecar pelo excesso. Para quê? Para te dar muita clareza. O que é integração de anúncio de calendário? É o que eu te falei. Se você recebe uma reserva, por exemplo, no seu site próprio, o Channel Manager vai pegar essa reserva e vai bloquear o mais rápido possível nas plataformas, tá certo? Que você anuncia. Aí você pode perguntar, mas Henrique, existe alguma forma de eu fazer essa ligação sem usar um Channel Manager? Sim, existe, entre as plataformas. Você tem que ir lá, copiar o link do calendário, na verdade chama exportar o calendário, e na outra plataforma apertar em importar calendário e colar o link da plataforma que você exportou. Então você exporta de um, importa no outro, importa do outro, exporta de um, tá? Então é o seguinte, dá para fazer direto pelas plataformas, só que, e isso eu vou te falar há um tempo atrás, eu não sei como está hoje, quando você fazia direto pelas plataformas, tem um tempo de delayzinho, né, de demora, quando chega uma reserva. Então você tá com... Bom, pelo menos na época que eu conversei com algumas pessoas e que também eu fazia. Então, pela minha experiência, você corre um risco de, por exemplo, receber uma reserva, até os canais fazerem a integração e bloquear no outro site ou na outra plataforma que você administra, você corre um risco de, nesse curto intervalo de tempo, de alguns segundos, alguns minutos, ter outra reserva em overbook. O overbook é um problemaço. Você tenha certeza que você não quer passar por um overbook. Então, essa integração de anúncios, e de calendário, na verdade, e de anúncios vai além. Por exemplo, no Channel Manager você pode botar as fotos, no Channel Manager você determina a política, no Channel Manager você pode botar o título, no Channel Manager você pode botar a descrição, você pode configurar todas as informações do anúncio dentro do Channel Manager. E olha que interessante, por exemplo, se eu pego uma acomodação para administrar, eu posso primeiro criar ela dentro do Channel Manager e depois replicar para o Airbnb e replicar para Booking. Então já facilita muito a vida do administrador de acomodação que está ali, né, tem mais volume de trabalho. Então o legal do Channel Manager é que ele economiza, ele diminui o trabalho operacional. Você não precisa criar um anúncio do zero na Booking, um anúncio do zero no Airbnb, conectar os dois. Você pode criar no Channel Manager e replicar, espelhar para criar nas plataformas, fica mais fácil. Na hora de alterar a mesma coisa, você não precisa alterar o preço em todas as plataformas. Você altera no Channel Manager e ele já replica a informação para todas. Olha que legal, olha que inteligente. E estou pensando aqui, de uma forma geral, é isso que é a integração de anúncio de calendário. Você não se preocupa com overbooking, você atualiza, altera as informações em um lugar só, e sua vida fica mais fácil. É menos trabalho operacional e você consegue dar conta de tudo. Então, até por isso, eu falei que eu recomendo para quem administra mais de uma acomodação ou para quem administra mais, anuncia em mais de uma plataforma ou OTA, entenda como quiser, tá? Então, essa é a primeira grande funcionalidade, integração de anúncios, que eu coloquei calendário aqui só para pecar pelo excesso de clareza, tá bom? E para mim, o grande tchan, o grande trunfo, né, na minha opinião, é isso daqui, essa segunda parte. Você sabe o que é? Modelo de precificação. Aqui que tá, aqui é que são elas. Aqui é o seguinte, minhas amigas e meus amigos, e é por esse motivo que eu, Henrique, se estivesse começando hoje, com uma acomodação só, eu já assinaria. Por quê? Uma coisa que eu aprendi que muda o jogo é quando você aprende a precificar, tá? E a má notícia é a seguinte, isso ninguém te contou e ninguém vai te contar, você só vai ouvir aqui, tá? E eu cheguei nessa conclusão depois de muito tempo trabalhando, depois de
é conversar com grandes players, Omar do Rio, que administra mais 100 acomodações, o pessoal da Cisone lá de Santa Catarina, de Florianópolis, que administra mais de 300, outros anfitriões, outros administradores de acomodações pelo Brasil. É o seguinte, com resultado, né? Eu gosto de aprender com quem tem resultado. Quando a gente configura, precifica direto na plataforma, é possível? Claro que é possível. Só que as plataformas, Airbnb, Booking, não... Olha isso que eu vou falar, hein? Isso é importante e eu tenho que ser muito cauteloso para não gerar interpretação errada. A maneira de precificar dentro das plataformas não é a mais completa possível. Não é a forma que a gente pode e deve precificar para quê? Para explorar o máximo potencial de faturamento de uma acomodação, seja uma temporada ou seja hospedagem. Por quê? Porque as plataformas, por exemplo, o Airbnb, não foi desenvolvido, não foi criado, pensado no administrador profissional, vamos dizer assim. O Airbnb foi pensado, foi criado no anfitrião, no anfitrião que é o próprio proprietário administra, para as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade com tecnologia. A plataforma Airbnb não foi focada em quem está ali para fazer daquilo um negócio, para quem quer faturar algo de verdade. Foi focada para as pessoas, para ser acessível para qualquer pessoa. Desde que seja um aposentado, um idoso, uma idosa, que está querendo administrar uma acomodação por temporada, o Airbnb é muito intuitivo, é muito fácil de mexer. Mas em contrapartida, não oferece, e eu estou falando do Airbnb, mas isso aplica para qualquer outra Booking, qualquer outra plataforma. Elas não oferecem a forma mais completa de especificar. Como que é essa forma mais completa, Henrique? Ó, o vídeo que eu mais gravo no canal, o conteúdo, é sobre precificação. São os 4 pilares: preço base da tarifa, preço personalizado por dia da semana, temporadas e eventos, e o que eu mais gosto, que mais dá retorno, plano de tarifa. O interessante, que dá muito resultado, é que todos esses 4 pilares estão interligados, estão conectados. Um influencia e impacta diretamente no outro. Apesar de ser 4 pilares, né, distintos, eles se comunicam de forma direta. Então, quando a gente configura, quando a gente precifica com base nos 4 pilares, né, usando todos eles, a gente consegue tomar o retorno que a gente pode com nossas acomodações, com nossas hospedagens. Então, por que eu estou te falando isso? Porque eu não sei nenhuma plataforma que dê para fazer da forma mais completa, diretamente, precificando diretamente por ela. Mas, quando a gente tem o Channel Manager, aí sim muda o jogo muda. Então, uma das coisas para mim mais importantes, ao meu ver, tá, que você deve procurar explorar no Channel Manager, é esse modelo completo da precificação. Por isso que eu falo que, mesmo se eu tivesse uma acomodação só, eu já teria um Channel Manager. Por quê? Porque eu consigo precificar da forma mais completa, da forma que mais dá resultado, mais dá retorno. E precificação é uma das partes mais estratégicas de um anúncio, né, que está diretamente relacionado com o resultado, com o faturamento, com as reservas, com tudo. Então, isso daqui muda o jogo. Ó. Vou botar 2 asteriscos, um aqui e um aqui. Só que, mais uma vez, minha amiga e meu amigo, ninguém vai descontar isso daqui. Ninguém. Só que a verdade é essa. Não dá para precificar dentro do Airbnb e também nem dentro da Booking da forma que eu consigo, quem assina consegue, dentro do Channel Manager. O Channel Manager ele permite uma estrutura, uma forma de precificar mais completa, mais robusta. Aí ele pega isso e envia para a plataforma, essa informação. E aí a gente mata vários coelhos com uma cajadada. Precifica da forma mais completa possível, tá tudo integrado, é só atualizar em um lugar, a vida fica muito mais fácil. Eu já vou fazer um adendo aqui, tá? Qual que adendo é esse? O Channel Manager, pelo menos a minha experiência e dos meus alunos que quiseram dar esse próximo passo, a vida, no início, quando você assina o Channel Manager, fica um pouquinho mais complicado. É muita informação, é muita coisa nova, integração, implementação, dá muito trabalho, dá erro, acontece de tudo. Mas uma vez que essa coisa desenrola, que isso acontece, né, fica bom, sua vida fica muito mais fácil. É parecido com quando eu coloquei fechadura eletrônica. Até você colocar fechadura eletrônica é um parto. Mas como vai ser? Será que é bom? Não sei o quê. Depois que você bota, você não consegue imaginar a sua vida sem aquilo. Channel Manager é a mesma coisa. Chega num ponto que você fala, como eu fiquei tanto tempo sem, tá? Mas mais uma vez, olha só, eu não estou falando que você deve, que você precisa. O que eu estou falando é, quem está administrando uma acomodação, seja uma nova temporada ou qualquer hospedagem, para faturar alto, para realmente, né, conseguir ter de retorno o máximo que a sua acomodação, que vale centenas de milhares de reais ou mesmo milhões, pode trazer de retorno, aí sim eu recomendo assinar, contratar o Channel Manager. Eu, Henrique, não conheço nenhum administrador de acomodação, nenhum gestor de hospedagem ou nenhum anfitrião que tem muito resultado, que fatura alto, sem assinar Channel Manager. Eu não conheço.
Mas, mais uma vez, eu não sou dono da verdade. Então, é só importante colocar os pingos nos is aqui. O que mais a gente tem no Channel Manager? E agora eu vou voltar para o quadro, que eu vou explicar uma coisa um pouco mais técnica e você não precisa se preocupar em entender no detalhe. Eu só quero que você entenda a ideia. Channel Manager, um gerenciador de canal, ele, na verdade, ele é parte de uma estrutura. De que estrutura? De uma estrutura maior. Existe uma grande estrutura que uma ramificação dessa estrutura é o Channel Manager. Essa estrutura maior chama PMS. O que é PMS? P é de Property, M é de Management, S é de Service. Property Management Service. É o quê? É um sistema de gestão, sistema de gestão de propriedade. Então, dentro de um sistema de gestão de propriedade, uma das bolinhas seria o Channel Manager, tá? E tem outras coisas bem mais complexas e elaboradas que eu confesso que nem eu tenho tanta familiaridade. Tem uma coisa que chama Revenue Management, que é o que? Gestão de receita, uma coisa mais complexa. Mas, na minha opinião, até para facilitar a nossa vida, vale a pena focar aqui, tá? Vale a pena focar aqui. Porque aqui está 80-20. Como diz a lei de Pareto, 80% dos nossos resultados estão concentrados em 20% das ações. Eu estou te falando isso só para você saber que existe provavelmente um sistema de hotelaria, um hotel, né, que tem mais investimento, provavelmente ele trabalha a cadeia completa desse PMS. Eu recomendo para pousadas, aluguéis de temporada, albergues, focar no Channel Manager, no gerenciador de canal, mas o que é importante você entender é que o Channel Manager é parte de uma estrutura maior, tá beleza? E dentro do Channel Manager a gente tem outras coisas que a gente está vendo aqui, beleza? O que mais é interessante eu trazer para você? Dependendo da empresa que você quer contratar ou que você correr atrás para o teu Channel Manager, para você assinar esse gerenciador de canais, pelo menos no meu caso, eu acredito que a maioria, ela pode te oferecer, dependendo do plano, dependendo do pacote, um site com motor de site próprio, hein? Então, olha que interessante. Vê se não parece que a gente está conseguindo matar vários coelhos, resolver vários problemas com uma única caixa d'água. Você tem um sistema que integra todos os seus canais, você tem um sistema que te dá um site para os hóspedes, para os clientes fazerem reserva diretamente com você, você tem um sistema que é possível precificar de uma forma mais completa, mais abrangente, diretamente por ele. Não parece fazer sentido? E aqui, mais uma vez, na minha opinião, é um divisor de água, é um marco mais clássico, mais tradicional de quem está se profissionalizando. Inclusive, tem uma coisa interessante de compartilhar com você. É o seguinte, o Airbnb, eu não sei como está hoje, eu acho que ainda está com isso, mas há pouco tempo atrás, o Airbnb ele estabeleceu um critério para separar quais são os anfitriões profissionais dos não profissionais. E não tem nada a ver com superhost. O critério eram dois. Ou o anfitrião assinava um gerenciador de canal, ou o anfitrião administrava um mínimo de acomodações, acho que era 3 ou 5. Pessoal, eu não decoro nada, tá? Eu sei que tá acontecendo, mas eu não fico decorando a vírgula. O que é importante você entender é o seguinte: olha o próprio critério que o Airbnb colocou para ele mesmo diferenciar quem é profissional de quem não é profissional. Por quê? Assinar o Channel Manager é realmente um próximo passo. Tá? De quê? De profissionalização, né? Que você está pensando no seu operacional, na sua gestão do tempo, em minimizar risco de ter erro, tá certo? Enfim, você está realmente solidificando o seu negócio, a gestão / administração da sua acomodação, tá? E além disso, é o seguinte, mais uma vez, pessoal, o Channel Manager oferece muitas configurações, muitas funcionalidades. Eu estou trazendo o 80-20, tá? Eu estou trazendo o que é mais relevante. Inclusive, eu assino o Channel Manager porque eu tenho certeza que, assim como os nossos celulares, eu não uso nem 10% de tudo que ele oferece. Você também tem essa impressão com o teu celular? Você compra um celular que acabou de lançar, todo boladão, né, vamos dizer assim, e você usa o quê? Você usa ligação, você usa WhatsApp, você usa câmera. Quando você vai explorar, você fala, caraca, tem coisa que eu nem sabia que existia. Com o Channel Manager é parecido, tá bom? Eu vou dar mais outros 2 exemplos que eu não uso, mas o Channel Manager, pelo menos que eu assino, oferece. Uma coisa que eles chamam de gestão, acho que é operacional. O que é gestão operacional? A equipe de limpeza, fazer agenda, para a pessoa fazer a faxina. Para fazer o inventário, o que tem, o que não tem no apartamento. Manutenção, quando precisa, se tem que bloquear o calendário. Então, o Channel Manager ele pode e normalmente oferece essa gestão operacional. E a outra é a gestão financeira. Eu não uso porque eu tenho uma planilha que me atende,
Mas você pode, inclusive até deve, tudo. O que acontece? Quando a gente está falando de hospedagem, de receber hóspede, isso é um negócio, você está recebendo, está colocando dinheiro para dentro, você tem suas despesas, você tem que calcular, registrar isso, não é bagunça. Então, o Channel Manager, né, dependendo do que você assina e dependendo do plano, porque a maioria dos Channel Managers são planos, né? Você pode escolher o mais básico, intermediário, avançado, aquelas coisas, né? E dependendo do plano, te oferece gestão financeira. Só que, mais uma vez, da série, coisas que ninguém vai te contar, mas eu estou te contando. Eu só uso precificação, calendário, anúncio, eu uso acho que 2, 3% do Channel Manager. Tem um monte de coisa legal, por exemplo, aqui no site de motor de reserva próprio, você pode criar cupom promocional, aí você pode fazer cupom promocional para o hóspede. Tem um monte de coisa legal, você pode fazer proposta, pessoal, tem muita coisa. Mas a ideia aqui não é ficar entrando no detalhe. A ideia aqui é te mostrar de uma forma geral, te falar o que eu recomendo, o que eu não recomendo, o que eu faria, o que eu faço, o que eu não faço, e você tomar a melhor decisão para a sua acomodação, para o seu negócio, tá bom? É assim que eu quero te ajudar. Mas é legal você ver o que tem e o que não tem. E gestão financeira assim, dependendo do Channel Manager, é legal, porque você cria centro de custo, aí você pode criar uma linha lá de manutenção, prestador de serviço, gasista, pedreiro, eletricista, sei lá, você pode criar de um monte de coisa aí, tá? Para deixar organizado. Eu, como tenho uma planilha que eu sempre usei, continuo usando e estou indo muito bem, obrigado. Beleza? Quero saber o seguinte, tá fazendo sentido, tá conseguindo acompanhar, mesmo eu falando rápido? Coloca aqui nos comentários. Se você ainda tem uma dúvida, é um prazer, vai ser um prazer te responder. Ou, quem sabe, trazer um tema para tratar aqui. Posso trazer um tema, posso falar só de precificação dentro do Channel Manager, posso falar só de integração, posso falar o que você quiser. Tem uma aula para dar profundidade, né? Para a gente sair do superficial. Mas eu preciso saber o que te ajuda, o que você mais quer saber. Por isso que eu peço, deixe seu comentário aqui embaixo, que eu entendo aonde eu posso te ajudar mais. E mais uma vez, essa aula é um exemplo de tema que eu trouxe de comentários aqui no YouTube, tá beleza? E olha só, pra gente fechar com chave de ouro, eu vou botar algumas perguntas um pouquinho mais técnicas, um pouquinho mais elaboradas, tá? Vamos dizer assim, beleza? Será que eu vou repetir de novo o negócio do... Repetir de novo é ótimo, né? O negócio do caro lá. Tava com sono quando eu fiz aqui, não é possível. Eu abri ruim aqui. Foi. Dúvidas comuns, pra gente fechar com chave de ouro, tá? Henrique, eu administro uma ou poucas acomodações. Compensa? Olha só, eu já fui sincero com você e vou falar de novo. Eu hoje assinaria porque eu sei do retorno que uma precificação bem feita, bem elaborada, bem estruturada traz. Só que é o seguinte, o que é importante saber? Mais importante que o Channel Manager em si que você assina, se é A, B, C, X, Y, Z, são as configurações das funcionalidades que ele oferece. Então, é importante você entender o seguinte, os 4 pilares que o Henrique ensina aqui no canal dele, o Channel Manager oferece, quais são? Mais uma vez, preço base da tarifa, preço personalizado por dia da semana, plano de tarifa e temporadas e eventos. Esses 4 pilares, o Channel Manager oferece? Se oferece, na minha opinião, compensa. Óbvio, se o preço não for muito caro. Se o Channel Manager estiver cobrando um valor absurdo, não vai adiantar. Mas é o que eu te falei, normalmente eles não cobram absurdo. Normalmente ou é percentual, é um valor fixo, e normalmente faz sentido. É uma coisa para te ajudar, não é uma coisa para te sobrecarregar, deixar o seu negócio inviável. Normalmente, tá? Falo isso com muito cuidado porque eu não conheço todos os Channel Managers, então eu não posso falar o que eu não sei, beleza? Então eu acho que compensa, na minha opinião, porque quando você aprende a precificar, você ganha mais dinheiro. Você pega reservas mais vantajosas, você diminui as reservas CBC, concentradas, baratas e curtas, né? Eu costumo falar curtas, baratas e concentradas, mas troquei a ordem, enfim. A ordem dos fatores não altera o resultado, né? Nesse caso, faz sentido. Então, na minha opinião, compensa, mas você tem que saber a precificar da forma mais completa. São os 4 pilares. Então aqui, minha resposta é sim. Outra, essa é uma clássica. Perdi visibilidade depois que assinei. Por quê? Henrique, eu estava indo bem no Airbnb, assinei o Channel Manager, meu anúncio despencou, caiu muita visualização, não recebo reserva, nem consulta para desconto. O que acontece é o seguinte, aqui o buraco é um pouco mais embaixo. Por quê? Provavelmente o que está acontecendo é você tem algumas configurações que você não está dando atenção. Porque, por exemplo, no Channel Manager que eu assino, existe 2 tipos de ligação, 2 tipos de conexão, uma que chama completa, uma que chama limitada ou restrita. Se você bota completa, o seu anúncio fica de certa forma mais engessado. Por quê? Você tem que fazer todas as alterações pelo Channel Manager.
Então, o que eu faço? O que eu gosto? Eu uso a ligação, a conexão restrita, a limitada. Para quê? Porque a restrita e a limitada só vai o preço e só vai o calendário. E as outras coisas, título, política, foto de capa, todas as outras configurações que são importantes para o anúncio, eu faço ainda diretamente na plataforma. Então eu consigo explorar o melhor dos dois mundos. Eu precifico da forma mais completa e eu ainda configuro direto pela plataforma algumas coisas. E aqui eu percebo que, na verdade, cai visibilidade, cai reserva, cai resultado, porque quando você cadastra o Channel Manager ali, você não dá tanta atenção igual você dava quando você anunciava direto pelas plataformas, porque o seu anúncio está mais engessado. Mas aqui, pessoal, é um assunto muito mais técnico, eu não quero que vocês se preocupem com isso agora, tá bom? Porque senão é muita informação para sua cabeça. Mas a moral da história aqui que é importante você saber é o seguinte, não existe isso de o Airbnb viu que tem um anúncio com o Channel Manager, então esse anúncio vai ter menos visibilidade. Não é por conta do Channel Manager. O Channel Manager não prejudica em nada. O que prejudica é a forma que você trabalha. Tá? É uma relação indireta, não direta. Ou seja, não é porque você entrou para o Channel Manager, sua visibilidade e suas reservas caíram. Não é isso. Provavelmente você entrou para o Channel Manager e aí você deixou de fazer algumas coisas que são importantes, por isso sua visibilidade e suas reservas caíram. Tá? É um assunto muito técnico. Se você quiser, coloca aqui nos comentários. Quem sabe eu não gravo um vídeo só para explicar isso. Mas é importante você saber. Vamos lá. Não é caro para quem está começando? Mesma pergunta daqui. Não, daqui não, mas mesma pergunta que eu falei lá no início, que eu repeti, né? Olha, caro é relativo. Eu, com o conhecimento que eu tenho de precificação, eu assinaria. Mas você tem que ver o que faz sentido para você. Tem Channel Manager que, como eu te falei, cobra percentual do seu faturamento, das suas reservas, pequenininho, coisa de 2%, 1%. Tem Channel Manager que é o valor fixo, o anúncio. Você tem que ver. Eu, começando do zero, mesmo com acomodação, assinaria. Mas antes eu aprenderia, tá difícil, já aprenderia a precificar. Tá? Tem muito vídeo aqui no canal que você com certeza vai conseguir entender o que eu estou falando. Por fim, qual devo usar? Mais uma vez, mais importante do que qual Channel Manager, qual empresa que oferece a solução você deve contratar, mais importante do que isso é você entender o que você precisa dentro de um Channel Manager. Que esse modelo de especificação completa, avançado, com esses 4 pilares, essa integração com os principais canais. Hoje em dia, o Airbnb, a Booking, você tem que ver se na sua região faz sentido alguma outra, como Expedia, como Vrbo, como TripAdvisor, se for albergue, Hostelworld. Então, Channel Manager, mais importante que o Channel Manager é o que ele oferece. Integração, modelo de especificação, site próprio é uma coisa interessante, tá bom? E dentro das empresas, mais uma vez, que oferecem Channel Manager, costumam ter vários pacotes. Você viu, melhor te atende, tá bom? Pessoal, é muito assunto, é uma parte mais técnica, mas eu acho importante você saber aprender e entender isso, porque, na minha opinião, é um marco, é um divisor de águas dos anfitriões que mais faturam, e também de gestores de meios de hospedagem. Não conheço ninguém com muito resultado que faz tudo pelas plataformas que não usa os Channel Managers, tá? Channel Managers, de uma forma geral. Correto? Olha, se você chegou até aqui, parabéns. Você é uma comprometida, ou você é um comprometido, porque ninguém fica, sei lá, mais de meia hora assistindo o vídeo, mas se você está fazendo isso é um bom sinal, quero dar os parabéns. E não deixa de colocar seu comentário, se inscreve no canal para receber os futuros conteúdos, envia para alguém que você acha que isso daqui pode ajudar, pode abrir cabeça, afinal de contas, assim você me ajuda, eu te ajudo fazendo esse conteúdo totalmente gratuito. Coloca o like aqui, não custa nada, você só me ajuda, tá bom? Então, te vejo na próxima aula e até mais.